Mas isso foi por conta do que você fez, que foi a traição. Eu voltei com você, Leandro, porque você melhorou e você mostrou que você estava arrependido. Não, não foi porque eu melhorei, porque eu já tinha cometido um erro. E você errou. Eu errei Com e os você erros. deu continuidade porque você quis. Hey, Jetra aqui, e esse é mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa utilizando a comunicação não violenta, a CNV, e nesse vídeo a gente vai continuar um pouquinho a tradução de CNV que eu tô fazendo. Eu comecei, né, no vídeo do sábado anterior, então se você perdeu esse vídeo, vai lá assistir para você entender um pouquinho como funciona esse formato e pegar, né, o começo, né, do vídeo que a gente está acompanhando para você não ficar perdido, ok? Então, vamos lá dar seguimento. Acha que tá escondendo alguma coisa, não é, porque os outros também não precisam ficar sabendo que a gente tá brigando, né? Mas isso foi por conta do que você fez, que foi a traição. Então, mas foi que se eu for para Que levar pra você frente... deixava noites, eu sem dormir, Então, mas isso que daí... você deixava... Ó, percebe como ela entende essa lógica, né, de que ele é responsável pela forma como ela se sente, né? Então, pelo menos foi isso que eu entendi, tá? Pode ser que ela esteja dizendo outra coisa. De que você me deixou noite sem dormir, né? Então, como a gente expressaria isso sem ver? A gente expressaria quão doloroso foi pra mim ter uma necessidade tal e quando eu vi esse seu comportamento eu não conseguia atender essa sua necessidade. Eu queria que você soubesse quão difícil foi isso pra mim, eu fiquei noite sem dormir e tal, 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 tal. E aí a gente traz a nossa dor pro outro, para o outro dar empatia pra gente, a gente vivenciar o luto. O que é o luto? É a gente vivenciar a tristeza de ter agido de uma forma que a gente não gostaria de agir. Então, provavelmente, o namorado, o marido, sei lá, ele não gostaria de ter estimulado, não atender uma necessidade que deixou ela com tanta dor. Mas ele não é responsável pela dor dela, né? Apenas a gente vai perceber que teve uma necessidade que não foi atendida e como é que a gente poderia agir de agora para frente para que esse cenário não se repetisse, que a gente pudesse estar atendendo as necessidades de todos, sem passar por esse sofrimento. Eu falando sozinha, eu te ligava várias vezes, você não atendia. Então, mas porque aconteceu Uma isso situação daí... clara, ligou várias vezes, ele não entendeu. Quer dizer, quase clara, né? Ela poderia ter especificado o contexto em que ela ligou várias vezes. Por exemplo, eu te ligava todas as tardes, todos os dias, né? Enfim, foi quase uma observação clara, né? Foi clara no sentido de que ela está falando de uma situação abrangente, né? Se a gente quisesse resolver uma situação pontual, aí não teria sido claro o suficiente, né? Porque ligar várias vezes não diz que horário, onde você estava, qual era o contexto, etc. Eu voltei atrás, né? A gente poderia ter terminado ali pelo um erro, né? Mas você quis dar continuidade e eu quis também mudar. Voltei atrás, porque eu Quantas poderia vezes ter... você deixou eu em casa para você poder ficar com a sua amante? Por isso que eu tenho esse receio seu com o celular. Mas por que você voltou então? Voltei Oh, nossa. Ela tá conseguindo expressar aqui mais ou menos o que ela estava vivenciando, né? O receio, ela observou o comportamento, né, de que ele saía para ficar com a amante. Não foi tão claro assim essa observação, mas eu acho que foi claro o suficiente para o contexto, né? Então, ela expressou, porque como você estava com sua amante antes, né? Eu tenho esse receio, né, de que quando eu não sei onde você tá, né, eu já imagino nessa situação que já aconteceu antes, né? E aí, ela provavelmente tem uma necessidade de confiança aqui muito forte, né? Especialmente porque a confiança dela já foi traída, ele já traiu ela antes, né? Então, aqui a gente precisaria de grandes doses, seriam várias conversas trazendo empatia para ela, grandes doses de empatia, ouvindo a dor dela por trás da traição, né? Como foi doloroso para ela, não atender a necessidade de confiança. Então, de empatia, 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 até essa confiança indo se reconstruir, né? Então a gente poderia, uma vez... É porque ele está com as necessidades dele não atendidas, então ele não vai conseguir ouvir isso agora. Mas ele poderia ouvir essa dor e até pensar assim, pô, meu amor, eu sei quão doloroso agora, né, que você está me expressando foi para você essa traição. E como eu já disse para você, eu tenho a intenção de mudar, eu tenho a intenção que isso não ocorra de novo. E eu entendo para você como é desafiador você atender a sua necessidade de confiança agora e porque você tem esse receio e porque você gostaria de ficar me ligando toda hora. Então, nesse sentido, eu quero atender minha necessidade de contribuição, né? Eu quero ajudar você, a gente está construindo essa confiança novamente no nosso relacionamento. Então, você gostaria que, sei lá,
2 vezes por dia eu te ligasse pra eu te dizer onde eu tô, pra você não ter que ficar me ligando, porque pra mim é um pouco incômodo quando você me liga, porque eu tenho necessidade de autonomia e às vezes eu sinto que você tá me controlando, mas como eu vejo que isso é importante pra você, será que eu posso te ligar, né? Será que isso atenderia a sua necessidade de confiança, de clareza, de onde eu tô e tal? Então a gente vai começando a negociar qual é a estratégia que atende a necessidade dos dois, mas uma vez que ele vivenciou essa dor dela, né, que ele conseguiu dar essa empatia para ela, que ele conseguiu ver a necessidade dela sem ouvir uma crítica, ele vai poder ter essa compaixão de tipo, putz, ela tá com muita dificuldade de atender a necessidade de confiança dela, como é que eu posso ajudar ela a atender essa necessidade de confiança sem ter a necessidade de autonomia, né? Então, aqui ele vai trazer a interpretação dele, né, de que foi você que quis, né, voltar ao relacionamento, então eu não vou abrir mão da minha necessidade de autonomia, digamos assim, né? E eu imagino que muita gente vão criticar a atitude dele, mas ele justamente está tendo essa atitude porque ele não consegue ver uma forma de atender as necessidades dele. Então, essa estratégia que ele tem, né? E chances são que não vai dar muito certo isso. Eu espero que o laboratório aí tenha conseguido resolver essa situação, né? Vamos ver a continuação. Porque eu gosto de você. Então, aí você tem que olhar pra frente, né? Não ficar olhando Mas pra até trás. pegar uma certa confiança em você Então, mas só demora. que você tem que pagar o preço por isso, né? Difícil de ouvir isso, né? Ela tá expressando a necessidade de confiança dela, né? Quão desafiador é para ela e o tempo que ela vai precisar, né? Para conseguir essa confiança de novo. E dá para interpretar do que ele disse, né? Se a gente for usar uma interpretação chacal, que ele tá basicamente dizendo, problema seu, você que quis voltar no relacionamento, né? E essa expressão extremamente trágica, né? Ou seja, ele tá tornando ainda mais difícil de atender a necessidade dele nesse relacionamento, porque ele tá basicamente jogando todo o fardo para ela, né? Digamos assim. Essa expressão trágica, para mim, demonstra o desespero que ele deve estar para tentar atender as necessidades de autonomia e talvez outras necessidades dentro desse relacionamento. Então, a gente está num momento aqui em que existe muita dor envolvida, então as chances deles conseguirem se resolver tende a zero, né? Sem uma mediação, né? Que eu imagino que o laboratório vai trazer para eles essa ferramenta, não com a CNV, mas com a técnica deles. Então, nesse sentido, eu não sei qual é o desfecho dessa história, mas foi fundamental eles terem a opinião de uma terceira pessoa, digamos assim, né? Chamar uma terceira pessoa para ajudar eles, porque nesse ritmo que eu tô vendo, eu pelo menos não tenho confiança de que eles vão conseguir outra coisa que não se separar, né? Porque o ritmo que a conversa está indo, está distanciando cada vez eles mais de entender a necessidade um do outro. Então vamos seguir. Eu voltei com você, Leandro, porque você melhorou. E você mostrou que você estava arrependido. Não foi porque eu melhorei, porque eu já tinha cometido um erro. E você errou. Eu errei Com e os você erros. deu continuidade porque você quis. Nossa, esse comentário que ele acabou de fazer provavelmente afetou a necessidade dela de reconhecimento, talvez, né? De reconhecer que o que fez ela querer voltar no relacionamento foi a esperança nela, né? De ver comportamentos que ela considera como melhorar, né? E é uma pena que ele não tenha conseguido ouvir isso, porque provavelmente ela poderia estar também tentando trazer um reconhecimento para ele. Isso poderia atender a necessidade dele de reconhecimento. E uma vez que ele não conseguiu ouvir isso, me sugere que a necessidade de autonomia dele está assim num nível drástico de não ser atendida, né? Porque ela queria trazer um reconhecimento para ele e ele não aceitou o reconhecimento, né? Ele basicamente falou, isso aqui é uma interpretação minha, tá? Isso aqui não é mais CNV. Ele basicamente falou, não, você fez isso porque você quis, não é porque eu evoluí, né? Então, nossa, a situação da necessidade de autonomia desse cara deve estar muito difícil, muito desafiadora, né? Para ele nem sequer conseguir ouvir, digamos assim, o que seria um possível reconhecimento. Eu não sei se a intenção dela era reconhecer ou se era usar isso como contraste para criticar ele agora no futuro, no presente, né? Mas existia uma oportunidade, né, de um reconhecimento aqui, né? Uma fala que poderia atender a necessidade de reconhecimento dele. E, mais uma vez, ele trouxe uma expressão trágica que me sugere que a necessidade dele de autonomia realmente está numa situação grave, né? Nem precisava ter acontecido isso. Aconteceu E por que você fez? devido às nossas brigas, né? Porque no começo era uma coisa, né? Eu suponho que ele está falando da traição, né? Que a traição nem precisava acontecer se eles não brigassem tanto. Depois foi mudando. Isso é o pensamento dele, tá? Se a gente fosse dar empatia, a gente não ouviria isso, né? A gente ouviria,
observação, sentimento, necessidade de pedido, ele não expressou nada disso, então a gente tentaria extrair ele essas coisas. Supondo, né, o que ele podia estar vivenciando. Extremo, né, que estava a ponto de Então as separação. brigas dentro de casa, você pegou e fez isso comigo, Ela ouviu o pensamento, né? Vai ser muito doloroso entender o lado dele quando ela ouve o pensamento e não a necessidade, mas uma vez que ele expressou o pensamento, né, ele aumentou muito a probabilidade de que ela ouvisse o quê? O pensamento. traiu. Ué, eu já não aguentava mais, você também não aguentava mais, Sim, mas não, não por... é? Isso é muito perigoso o que ele tá fazendo, tá? Não é a primeira vez que ele faz isso, ele fala coisas dizendo dela. Eu não aguentava mais, você também não aguentava mais. É muito perigoso a gente fazer isso, tá? Porque a gente nunca vai ter certeza de que a gente sabe o que o outro tá vivenciando, a menos que o outro nos diga. E mesmo que o outro nos diga, ele pode ter se enganado, digamos assim. Mas pelo menos foi ele que disse, não foi a gente que disse. Então a gente não abre margem para o outro dizer, não, você não me entende, não é isso que eu quis dizer. Né? A gente não abre margem para acabar tendo um não atender de necessidade de empatia. Então é muito desafiador para a gente dizer coisas do que o outro está vivenciando ou que o outro pensou, sem a gente perguntar. Ah, então é isso que você está sentindo? Foi isso que você sentiu naquela hora? Então é muito perigoso a gente fazer essas afirmações, tá? Nem por isso eu Chegou fiz ao a mesma extremo. coisa que Tudo você. bem, então, mas eu fiz. Eu assumo meu erro, eu fiz. Depois que aconteceu isso, Eu sinto, de certo modo, uma confiança, né, que ele está expressando na traição que ele teve, uma vez que ele está baseado nessa necessidade dele de autonomia. Tipo, eu cometi um erro, mas do jeito que tá, não vai dar certo, entendeu? Tipo, minha necessidade de autonomia continua não atendida. Não era atendida antes, não vai continuar sendo atendida agora. Traição, com traição, sem traição, pra mim tá a mesma situação o relacionamento, né? Então, essa interpretação que eu trouxe dentro do comportamento dele, se ela estiver entendendo isso, pode ser bastante doloroso de ouvir também, mas não sei o que ela está interpretando. né, eu vi realmente o valor que você tem pra mim, né? Porque senão eu não teria voltado com você e a gente não estaria junto. Só que parece que essa ferida nunca cicatriza, né? Você vive... Provavelmente ele está falando da necessidade dele de autonomia, né? Então, eu não sei o que é que ele está chamando de valor, né? Eu não sei o que é que... quais são os comportamentos dela que atendem a necessidade dele e quais são as necessidades que ele atende no relacionamento, mas para ele está sendo muito desafiador, né? Mesmo vendo essas outras necessidades sendo atendidas, não ter necessidade dela atendida, que eu provavelmente suponho que é de autonomia. jogando na cara a mesma coisa. Porque Isso às vezes você age da mesma forma quando você estava com a sua amante. Não tem nada a ver. Porque aconteceu uma vez, você acha que tem que acontecer sempre? Continua naquele duelo, né? De não ter clareza de observação, e aí ela fala que ele está se comportando de forma diferente, não especifica quais os comportamentos, e aí ele traz talvez uma necessidade de autonomia, ou de empatia, ou de, enfim, o que quer que seja, e aí ela vai trazer o quê? A questão da confiança, né? Tipo, como é que você espera que eu não mais pense, né, que você pode estar me traindo se isso aconteceu e se eu ainda não superei, né, atender essa minha necessidade de confiança com você e essa dor que aconteceu e tal. Então, esse embate vai continuar até eles conseguirem ouvir a necessidade um do outro. Né? Não tenho confiança em você ainda. Ela trouxe de novo. E aí, pra ele, né, aqui eu não tenho clareza de qual seria exatamente a necessidade nessa situação, talvez eu teria que usar minha colinha de necessidades. Pode ser uma necessidade de confiança dele mesmo. Então, ele pode ter pensamentos, crenças como, se você está num relacionamento porque você confia, né? Então, se você escolheu continuar comigo, você escolheu voltar a confiar em mim. E, nesse sentido, ele não está tendo a clareza de que esse é o desejo dela, mas até ela conseguir isso exige um trabalho gradual. Essa confiança precisa ser construída. Não é uma coisa que ela quer ter, mas não é uma coisa que ela pode simplesmente decidir ter e de uma hora para outra, eu confio em você agora, né? Então, essa dor dela de estar tendo essa dificuldade, né, de ter essa confiança que ele nesse momento não está conseguindo visualizar, né? E por isso deve estar sendo tão desafiador para ela lidar com isso. Porque eu gosto de você. Então, e eu tô tentando. Não tem confiança, não tem sentido. Aí ele está trazendo, né, a crença dele, né? Se você voltou a ficar comigo, é porque você confia em mim, né? Como é que a gente vai ter um relacionamento sem confiança? Mas o que ele está dizendo não é tipo, confia em mim. É essa tragédia de se expressar de forma chacal. O que ele está dizendo é, eu tenho uma necessidade de autonomia muito forte que não está sendo atendida nesse relacionamento, é muito desafiador para mim, né?
ver a sua dor e as estratégias que você está usando para tentar atender a sua necessidade de confiança, porque dói em mim também, não atende minha necessidade de autonomia. Então, é isso que ele está tentando expressar. Quão doloroso para ele é não atender a necessidade dele, né? E ele está na cabeça dele, nos pensamentos chacais, tentando se justificar, né? Porque isso é difícil, com a crença de tipo, relacionamento exige confiança. Se você não confia em mim, por que você voltou comigo, né? Então, ele subiu a cabeça, né? Pensando, tentando justificar porque ele está se sentindo assim. Quando, na verdade, em CNV, a gente vai para o coração, a gente vai para a necessidade e pensa, é muito doloroso para mim ver esses comportamentos porque eu tenho essa necessidade de autonomia, né? E aí a gente vai ouvir a necessidade do outro também. Então, eu tô vendo quão doloroso para você me dar essa confiança agora. Então, como é que a gente pode conciliar isso? Né? A sua necessidade de confiança com a minha necessidade de autonomia. Então, é nesse nível que a gente vai. Se a gente subir a cabeça, a gente vai ficar discutindo quem é que tá certo, porque é isso, porque é aquilo, porque traiu, porque não traiu, e não vai resolver a dor que impede ele de dar o melhor que ele pode nesse relacionamento, e o mesmo para ela, né? Então, é por isso que a gente usa essa linguagem de necessidades, para não ficar nesse nível dos pensamentos que torna as coisas tão mais difíceis. Seguir em frente. Depois que aconteceu tudo isso, você fala que não confia mais, mas também você ficou muito fria, né? Que você mudou muito. Você também não traz clareza do que é frieza, do que é mudar muito. E esse seria o tipo de situação que seria muito importante dar empatia primeiro, né? Ao invés de dizer, isso me deixa desconfortável, dizer, pô, eu observei que seu comportamento mudou assim, assim, assado. Será que é porque ainda é muito doloroso para você, né? Lembrar da traição e tentar atender a sua necessidade de confiança comigo? Então a gente começaria primeiro dando uma empatia, né? Porque se o comportamento mudou e a gente já tem uma pista do que aconteceu, né? Que foi a atração ter acontecido, esse comportamento mudou para atender a necessidade, né? Então a gente vai logo na necessidade e a gente vai descobrir porque o comportamento mudou e a gente não precisa entrar num tipo, eu observei que seu comportamento mudou e isso me deixa desconfortável, né? Porque a gente já tem a pista do porque o comportamento mudou, então a gente vai logo na necessidade e aí quando a gente entender a necessidade, o comportamento pode voltar a ser como era e aí pronto. A gente não precisa mais falar da nossa necessidade porque a gente já resolveu aquela situação, né? Se tinha comportamentos que a gente gostava, né? Que já atendiam nossas necessidades e ela já tem a clareza de quais são esses comportamentos, porque a forma como ela agia antes não é obrigatório, né, digamos assim, a gente trazer a nossa necessidade para esses comportamentos voltarem, né? Se a gente der empatia a quais são as necessidades que ela está atendendo, mudando o comportamento dela, e a gente dá empatia para essas necessidades, tentar atender essas necessidades, a gente pode ver o comportamento voltar a ser como era antes, e se antes de atender as nossas necessidades, não tem por que a gente fazer um pedido, né? Porque as necessidades já vão ser atendidas a partir do momento que a gente ouvir a necessidade dela, né? Então, se a gente quiser, a gente pode sim trazer da nossa perspectiva, eu tenho necessidade assim, assado, mas em algum momento a gente vai cair para ela e dar empatia para ela e tentar entender qual é a necessidade que ela está atendendo, mudando o comportamento dela, né? E que ela já está tentando expressar várias vezes aqui, né, que é a necessidade de confiança, para ela tá sendo muito desafiador atender essa necessidade no relacionamento e por isso que o comportamento dela está mudando. não dá atenção. Se a gente fosse interpretar chacalmente, a gente está dizendo que ela está se comportando de uma forma mais controladora na tentativa de preencher esse receio, né, de não atender a confiança e tal. Mas a gente não precisa entrar nesse mérito, tá? A gente não precisa dizer, ela está se tornando mais controladora. A gente observa o comportamento, né? Então ela está ligando mais vezes, ela está expressando menos contato visual, ela está tendo menos toque físico, se é isso que ele está chamando de fria, a gente não sabe, né? Então a gente vai direto na observação, porque é a observação que pode ser mudada, é o comportamento que vai ser mudado, não é a pessoa. Se a gente disser que você está se tornando uma pessoa controladora, como é que ela vai saber como é que ela deixa de ser controladora, né? Não é claro. Então, e ainda tem o risco dela ouvir julgamentos e isso deixar ela na defensiva, né? Então é por isso que a gente não expressa esses rótulos, né? Porque eles só distanciam a gente da clareza do que a gente realmente quer mudar. Você não é mais carinhosa. Você tem que mudar muita coisa também, como eu também tenho que mudar. E a gente entra nessa linguagem de obrigação, né? De tipo, esse é o seu dever, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando, na verdade, a gente vai fazer sempre o melhor para atender nossas necessidades. Não importa o que a gente acredita que a gente tem que ou não tem que fazer. E é por isso que a gente não usa essas expressões, porque elas podem soar como exigências e não atender a necessidade de autonomia da pessoa. Então, a gente não usa essas expressões porque simplesmente a gente não vê elas como enriquecedoras. É muito mais fácil a gente ir direto nas necessidades e pensar, essa é a melhor forma de a gente entender necessidades? Então a gente faz isso, né? E não precisa dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Porque quando a gente traz essas exigências, a gente está expressando de forma trágica, ou seja, a gente está diminuindo a probabilidade do outro querer fazer aquilo que a gente está dizendo que o outro tem que fazer. Porque agora virou uma exigência e as exigências não atendem necessidade de autonomia, tá? Então,
e nem de contribuição. Nosso relacionamento está dessa forma. Como vocês podem nos ajudar? Agora eu imagino que a parte que o laboratório vai entrar e tentar resolver o problema. O episódio que eu assisti na TV, no final, mostrava o casal depois, né, de passar pelo laboratório. Infelizmente, os outros episódios que eu assisti aqui na internet, incluindo esse que eu assisti agora, né, aqui no final eu tô vendo que não mostra o casal novamente. Então, infelizmente, a gente não vai saber o que aconteceu com esse casal, mas eu espero que tenha sido ilustrativo, né? Eu espero que tenha trazido mais clareza, né, de por que certas expressões dificultam a nossa vida, por que a gente usa os 4 componentes da CNV da forma que a gente usa e como a gente poderia ter se expressado de outra forma naquela situação, né? Então, por esse vídeo era isso. Eu espero que você tenha gostado e que, se você quiser me ajudar, você clica aí embaixo em gostei e deixe seu comentário. Você gostou desse formato? Será que ficou muito longo? Ficou cansativo? É bem ilustrativo? Ajudou vocês a entenderem mais a prática da CNV? Então, o feedback de vocês aí, né, se tiveram mais clareza, menos clareza, vai ser muito importante para mim, para eu saber, né, como eu posso melhorar esse formato e se esse formato está sendo, né, enriquecedor para vocês, porque não adianta eu fazer uma coisa que eu acho legal, mas não atenda a minha necessidade de contribuição, ou seja, não seja enriquecedor para as pessoas que estão assistindo. Então eu agradeço você deixar esse feedback aí. E eu fico muito feliz que você tenha me acompanhado até aqui. E é isso. Muito obrigado e até mais.